Vamos ouvir a leitura das Escrituras no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 32 e 33. Depois, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. E, finalmente, Gálatas, capítulo 2, o versículo 20. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, há uma indisposição natural contra a mensagem da cruz de Cristo. A mensagem que destaca o pecador crucificado com Cristo nele. Quanto mais religioso, mais indisposto ainda é. O apóstolo Paulo falou até em inimigos da cruz de Cristo. É comum se ouvir dizer que alguém está fugindo de algo que detesta, como o diabo foge da cruz. Mas não estou falando da cruz em si, mas do que aconteceu nela. Ninguém tem maior aversão à cruz de Cristo do que o diabo e os seus súditos. A cruz é a minha pena de morte. Eu sou réu de morte. E Cristo é o que veio e foi à cruz por mim. E não só isso, Ele me fez morrer na cruz, em seu corpo crucificado. E o resultado disso é uma libertação verdadeira do pecado. A pregação da cruz enfatiza que Cristo e o pecador foram crucificados na mesma cruz e ao mesmo momento. A nossa crucificação se deu em Cristo. Eu não morri em mim mesmo, eu morri em Cristo. Portanto, suprimir a morte do pecador em Cristo na cruz é sim uma tática maligna, perversa. Notificar a morte de Cristo na cruz e não comunicar a morte do pecador juntamente com Cristo é o jogo de Satanás. E eu sei que esse jogo é bruto. E o torniquete vai apertar ainda mais. Está apertando cada vez mais. Mas eu
já decidi. Nada quero saber, nem pregar, senão Cristo e este o crucificado, com todos nós crucificados com Ele nele. Quando alguém diz, já estou cansado de ouvir a mensagem da cruz, como alguém já me disse, não cansa. Você não cansa de falar tanto da mensagem da cruz de Cristo, a morte dele, a nossa morte? Você não cansa? Porque isso me parece ser cansativo, porque tem muitos assuntos nas Escrituras. E ficar em cima de um ponto só, da cruz de Cristo, é cansativo. Então, quando alguém diz, eu estou cansado de ouvir a mensagem da cruz, eu gostaria de ouvir outra coisa, outra mensagem, isso é sinal que ainda não experimentou a cruz na sua vida. E nem o poder da ressurreição. Porque para experimentar o poder da ressurreição de Cristo, você tem que ter antes experimentado a morte na cruz, com Cristo nele. Se não gostamos de ouvir sobre a nossa morte com Cristo, a morte de Cristo, a nossa morte com Ele, que é a única coisa que vai manifestar a vida de Cristo em nós, ainda não nascemos de novo. Canta dizendo, eu amo a mensagem da cruz, mas está enjoado dela? É esquisito. Quais são os sintomas de estar enjoado da mensagem da cruz? Quais as características, os sintomas? Mudar de assunto. Muda de assunto. A palavra de Deus tem sim muitos assuntos, mas um só assunto salva. Tem muitos assuntos aqui? Tem, mas um assunto só é que salva, e é Cristo e este o crucificado. Porque nós precisamos crer a nossa morte com Ele para podermos renascer pela nossa ressurreição juntamente com Ele, que é quando a vida de Deus nos invade, entra em nós, e nós então passamos a viver com a vida de Deus. A minha velha história se resume em um atestado de óbito. Estou morto. E a minha nova história se sintetiza em Cristo vive em mim. E pronto. Portanto, estou crucificado com Cristo é a base de tudo. E nós não podemos inventar a nossa crucificação com Cristo. Não é uma coisa inventada por nós, da nossa cabeça. É uma experiência. Só podemos crer e confessar a palavra de Deus, que diz que nós estamos mortos com Cristo como uma realidade espiritual de fé. A pré-história é algo fascinante no imaginário dos estudiosos. Eles gostam de escavar, tentando desvendar os mistérios da pré-história. Pois bem, a cruz de Cristo é pré-histórica. Mas a pré-história
da cruz de Cristo que estou falando é antes da história do universo ou da criação. Antes que houvesse qualquer coisa criada, a cruz já tinha sido determinada. A cruz, irmãos, é um decreto de Deus. Os decretos de Deus estão antes da criação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, esse o qual que aparece no texto aqui é o cordeiro imaculado, incontaminado, Jesus Cristo. Cordeiro aqui fala do seu sacrifício na cruz. Cordeiro aqui está apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Fala do cordeiro que foi imolado por nós, ou seja, morto em sacrifício. É assim que todo sangue que Pedro chamou de sangue precioso foi derramado por nós. Então, irmãos, o cordeiro, que é Jesus Cristo, o seu sacrifício e o seu precioso sangue, aqui já indicando a sua encarnação, é algo conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de cada um daqueles que ele veio salvar. E esse precioso sangue, o apóstolo Paulo o chamou de sangue da sua cruz. Não podemos separar o sangue da cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Atos capítulo 2, versículo 23, diz assim, eu vou ler aqui no texto da versão que estou usando aqui. Este homem, se referindo a Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Interessante a palavra cruz aqui. Por quê? Porque aqui, neste texto, estamos vendo aqui uma determinação de Deus, um propósito de Deus, o pré-conhecimento de Deus em relação à morte de Jesus, que foi na cruz. Então, a cruz também, creio eu, não
escapuliu desse propósito, dessa determinação, não escapuliu do pré-conhecimento de Deus. Jesus Cristo escolheu o modo que ia morrer. Interessante que ele decide morrer por nós. Ele topou morrer por nós desde antes da fundação do mundo, mas ele escolhe o modo que ia morrer, o gênero de morte, que é a cruz. E ele não escolheu só o modo, mas também escolheu a hora. Ele decide morrer, ele escolheu como morrer e ele escolheu a hora também. Tudo estava no controle dele. O modo e a hora não dependem do acaso, nem do capricho dos homens, porque ele controla impérios e reis. Ele faz com que a ira do homem o louve ao morrer, como havia determinado desde a eternidade. É por isso que o método, a pena capital romana, na época do Senhor, aqui na terra, era crucificação e não apedrejamento ou outro método qualquer de execução. Foi por isso que Jesus Cristo não viveu nem morreu em outro império anterior ao romano. Nem viveu e morreu na América do Norte, nem na América do Sul, nem na Europa do século XX ou do século XXI. O Senhor não veio para morrer na cadeira elétrica ou por uma injeção letal ou qualquer outro método de execução, fuzilamento. Ele veio para morrer numa cruz. Numa cruz. Tinha que ser. Deus controla tudo, por mais embasbacados que possamos ficar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Foi o que o Senhor disse. Sobre esse episódio, Jesus se referiu a ele dizendo: é chegada a minha hora chegou, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele prometeu atrair-nos a si no levantamento do seu corpo pregado na cruz. Ele disse isso no início da semana da sua crucificação. Alguns dias antes da sua crucificação, ele já sabia que seria levantado da terra numa cruz, porque ele sabe tudo. Na verdade, ele sabia desde antes de vir. Mateus capítulo 26, versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha o que ele diz aqui. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Preste atenção aqui nesta palavra crucificado, tá?
2 dias antes, ele falou que ia ser crucificado. É cruz. Irmãos, creiam que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Ele controla todas as coisas. A crucificação do Senhor aconteceu não porque as coisas saíram do controle. Não. Ela aconteceu exatamente porque as coisas estavam no controle dele e a própria crucificação estava no seu controle, por isso ela aconteceu. E ainda o que é mais maravilhoso é que agora ele está em nós e tem tudo sob o seu controle. Tudo, exatamente tudo. Portanto, não há necessidade de ficar espantado, assombrado com as coisas, porque ele tem tudo sob o seu controle. Deus não tem improviso, ele tem tudo calculado, todos os seus atos, todos. Não há surpresa para um Deus onisciente. O que Deus pretende, ele já decretou. O que ele permite, ele já previu. A cruz é um assunto que antecede a criação. A cruz é um assunto que antecede a criação e faz parte prioritariamente dos decretos eternos de Deus. A cruz é a providência do amor de Deus deliberada no conselho eterno. Tanto a morte do Senhor Jesus, como o gênero de morte, a crucificação, e a hora em que aconteceu, foi tudo decidido por Deus antes da criação, bem como a nossa atração e morte juntamente com Cristo. Por isso que aconteceu. E Cristo em nós também. Cristo em nós, pela nossa ressurreição, juntamente com Cristo, também foi definida desde a eternidade. Este é o alvo de Deus para cada um de nós. Qual é o sonho de Deus para mim? Qual é o alvo de Deus para mim? As pessoas ficam procurando o alvo de Deus para mim. O alvo de Deus para mim está em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Está vendo aí? Satanás, os romanos, os judeus, o povão, Barrabás, Judas, foram todos instrumentos para a execução do projeto de Deus. Tudo era muito evidente para o Senhor Jesus. A cruz não era para ele um assombro, ainda que o perturbasse. Ele se angustiou, mas não quis cair fora da cruz. Cair fora da cruz jamais. Ele veio para isso. Como homem, ele submeteu
a sua vontade, a vontade do Pai, como um ato voluntário. Deus estava por trás de cada detalhe da crucificação. Mateus capítulo 26, versículo 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Tem um texto aqui que nós não vamos ler, mas depois você pode ler, que é Isaías capítulo 53. Esse texto, irmãos, de Isaías 53, só falta mesmo a palavra cruz. Só falta a palavra cruz, porque aí estão todos os pormenores da cruz do Calvário, detalhes, né? Então, Jesus foi crucificado por ordem expressa de Deus, mas por quê? Qual a razão? A fim de crucificar a humanidade nele, lá na cruz, e ressuscitou com o propósito de viver, mas viver em quem? Naqueles que com ele morreram e ressuscitaram, mas é preciso crer. O ponto que estamos salientando é que a cruz de Cristo já era conhecida antes de acontecer concretamente na história. O que determinou a execução aqui na terra é que ela já havia sido conhecida e determinada. Por isso ela foi executada aqui na terra. A cruz, a morte de Cristo nela e a nossa morte com ele, nele, foi tudo decretado por Deus. O levantamento de Cristo, a atração que ele exerceu, nos atraindo para si, a nossa identificação e morte com ele, nossa ressurreição juntamente com ele, com Cristo, e Cristo em nós, vivendo a sua vida, estava tudo determinado por Deus. A palavra de Deus é nítida em afirmar que Cristo não morreu sozinho, mas nós também morremos com ele nele, como uma realidade espiritual de fé. Esta é a grande verdade da cruz que nós precisamos saber, e não só saber, mas crer também. A grande verdade é que quando Cristo foi levantado na cruz, nós fomos atraídos para ele, identificados nele lá na cruz e mortos juntamente com ele. Paulo tinha absoluta certeza desse fato em sua vida e foi categórico em afirmar: já estou crucificado com Cristo. Note a ênfase numa ação passada, quando ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Para ele, para Paulo, a sua crucificação era um fato ocorrido no passado, ou seja, na morte de Cristo no Calvário. Esta morte com Cristo é o resultado da atração ou de ter sido atraído a Cristo lá na cruz. Esta morte com Cristo resulta em 3 coisas maravilhosas. Primeira, e não vivo mais,
mas Cristo vive em mim. A primeira coisa é: eu não vivo mais, porque eu morri. E a segunda, Cristo vive em mim. E a terceira, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Esses 3 pontos definem a vida cristã aqui na terra. A salvação consiste nesses 3 pontos. Determina tudo na vida da gente. E fé nesta verdade certamente faz toda a diferença aqui, agora e também na eternidade. Então, irmãos, o que realmente importa é que eu estou crucificado com Cristo. Eu também morri lá. Então, se eu estiver no anonimato, não importa isso para mim. Tanto faz. O que importa para mim é que eu estou crucificado com Cristo. Se eu estiver passando pelos melhores momentos da minha vida, isso também não importa para mim. O que me importa é que eu estou crucificado com Cristo. E se eu estiver passando pelos piores momentos da minha vida, isso também não importa para mim. O que me importa é que eu estou crucificado com Cristo e agora Ele é a minha vida, Ele vive em mim. Eu preciso particularizar essa experiência de fé com Cristo, crendo.